Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Moré Robson Batista e nós estamos aqui nesta aula importantíssima, Descobrindo os Meus Dons. Essa é a primeira aula de uma série e nesta primeira aula nós vamos falar sobre dons espirituais. Primeiramente, nós vamos trabalhar com o próprio léxico das palavras dom, talento e vocação. Vamos entender a partir das Escrituras Sagradas o que significa dom, que vem da palavra dádiva. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os talentos, que mesclam um pouco a ideia de dom natural com dom adquirido. E em seguida falaremos sobre vocação. Eu já quero dar início lendo um texto com vocês muito importante, aqui em Mateus 25, a partir do verso 14, mas especialmente o versículo 18. Vamos ler juntos esse versículo. Mateus capítulo 25, verso 18. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não escondeu o dinheiro do seu senhor, para que o senhor não visse o dinheiro ou o talento. Ele escondeu o talento que ele considerava de Deus, do seu senhor, do seu patrão. Ou seja, pensando em fazer a coisa certa, enterrou, ignorou, desprezou e até em outras interpretações vamos colocar assim que ele guardou, foi zeloso. Então, por esse motivo, muitas pessoas hoje estão com suas vidas fracassadas. Elas fazem o que não gostam, trabalham no emprego que não era o emprego dos seus sonhos, casaram-se com as pessoas que não eram o amor da sua vida, trabalham muitas vezes na empresa ou no ramo que nunca desejaram trabalhar. Ou seja, tem pessoas, e essa pessoa pode ser eu e você em alguns aspectos, que ela faz exatamente o que o coração dela contraria. Ela está insatisfeita, infeliz, e principalmente ela está sentindo-se desvalorizada com o que faz, com o que tem e com o que é. É até de maneira precipitada falar que alguém está insatisfeito com o que ele é, mas existem sim pessoas que não são satisfeitas nem mesmo com seu próprio corpo, nem mesmo com a sua própria vida. E há pessoas ainda que dizem que nem amar a si mesmas elas amam. E isso é muito sério. Vamos já explanar na Bíblia Sagrada essa história de dons, talentos e vocação. Você vai perceber, tenho certeza, que a nossa vida está muito mais comprometida com esses três quesitos do que você imagina. Porque tudo na vida depende de uma determinação. Quando você se propõe fazer algo, você não vai fazer de qualquer maneira. Você não vai fazer por fazer. E principalmente no âmbito profissional, quando nós escolhemos uma profissão ou uma atividade profissional, uma faculdade, para a gente estudar e seguir um caminho profissional, nós não queremos ser os últimos da fila ou fazer as coisas de maneira que você fique sempre em último na qualidade do seu serviço, na eficiência do seu serviço. Então isso é muito importante a gente entender. Já na Bíblia, nós lemos aqui em Romanos 11, 29, eu estou com um pequeno esboço aqui para que a nossa aula fique bem sistematizada. Em Romanos 11, 29, o apóstolo Paulo vai nos afirmar e vai dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que é uma coisa irrevogável? Deus dá e não toma. Deus entrega e ele, no tempo certo, voltará para saber o que você fez com esse talento. E aí você vê que no meio do dom e a vocação, eu coloquei o talento. Mas vamos, de maneira lexical, definir o que é dom, talento e vocação. Pelo dicionário, a gente entende que dom é uma dádiva. Olha o que o dicionário Aurélio diz, que o dom é uma dádiva, é um benefício, é um dote natural. E não está errado. Que é algo que você nasce. É uma tendência. Tá? De certa forma, é uma inteligência orgânica. Né? Algumas pessoas já falam aí fora sobre inteligência orgânica. Você nasce com essa predisposição ou com essa pré-habilidade para alguma coisa. E aí quando você descobre isso, você começa a exercitar isso. E aí você se torna uma pessoa talentosa. O legal do talento, que eu já vou explicar, é que o talento ele pode acontecer de forma orgânica ou de forma vocacional. A pessoa pode desenvolver algo que ela já tem e ela descobriu porque ela tentou fazer algo e viu que conseguiu, ou ela pode também desenvolver um talento a partir da vocação, que a gente vai explicar também já já. Vamos definir então vocação e talento? Dom, dádiva, benefício, um dote natural. Isso segundo o dicionário, tá?
O próprio Wikipedia, quando você pesquisa, vai dar mais ou menos essas informações. Talento, uma disposição. Tá vendo como já é diferente? Uma habilidade, capacidades naturais ou adquiridas. Aqui você já envolve tanto capacidades que você descobriu que tinha naturalmente, ou capacidades que você adquiriu exercitando, aprendendo com outras pessoas. Alguém despertou em você algo e você descobriu. E a vocação? Vamos lá. A vocação já é totalmente diferente do quesito A e B. Vocação é uma ação, um efeito. Veja, ação ou efeito é um chamado, uma provocação, uma profissão. E aí, para nossa surpresa, fé. Moré Robson, a fé é considerada uma vocação, um chamado, uma provocação? Sim, porque a fé o tempo inteiro ela exige exercício. Eu gosto muito de falar da fé nesse aspecto. Uma fé viva, exercitada, uma fé com obras. Como diz muito bem o apóstolo Tiago, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com obras. Te mostrarei a minha fé na prática, o que eu faço para te mostrar que tenho fé em Deus. E aí ele até afirma uma coisa, né, impressionante. Ele diz que até os espíritos malignos têm fé e creem ao ponto de estremecer, que Deus é um. Ok. A observação que eu quero fazer já no início, aqui no esboço que eu preparei para vocês, eu quero lembrar que isso é um vídeo aula dos nossos cursos que a gente disponibiliza para os alunos e associados, tá bom? O que acontece? A tendência ou inclinação nata que direciona alguém para uma profissão específica, nós chamamos de vocação. Uma tendência, eu coloquei aqui, né? Ou uma inclinação natural, ela também parte do dom e do talento. Então, às vezes, a pessoa já adquiriu uma vocação, ou se saiu muito bem, ou tem tido muito êxito, ou enriqueceu fazendo tal coisa, porque ela primeiro descobriu que tinha um dom, de alguma forma isso foi despertado nela espiritualmente e psicologicamente. Depois ela começou a exercitar e pegou esse talento e começou a fazer algo com esse talento, é o que nós lemos aqui em Mateus 24, no verso 18. Ela não enterrou o talento, ela cutucou ali, ela burilou e foi descobrindo o talento ou talentos. E daí ela agora se dedicou ou de maneira científica e técnica, acadêmica, ou de maneira autônoma. Ela se dedicou e aí essa vocação foi sendo construída. Gente, vocação é o resultado. E agora eu vou trazer aqui rapidamente uma reflexão para o nosso vídeo não ficar tão longo, para a gente ir para os versículos que eu preparei. Quando você crer de verdade em Deus, a tendência é você fazer algo em direção a Deus. É você querer se envolver com Deus, se envolver com princípios, com estudos, com tudo que diz respeito a Deus, porque agora a sua ação, depois que você crê, é se aproximar. Então veja, o crer provoca o quê? Provoca o fazer. Mas antes de você crer e fazer, você se preocupa em quê? Em ser. Então, crer, fazer e ter. Veja que o ter, no esboço que eu fiz para vocês, é consequência do fazer e do crer. Outra tríadezinha aqui, outra tipologia. Fé, transformação e ação. Se você tem fé, alguma coisa acontece, há uma transformação, e eu já expliquei em vários vídeos que fé significa emuná. É uma ação. Emuná, a gente brinca com acrônimo no hebraico, existe alguém trabalhando aí, ou existe alguém trabalhando ali. Mas vamos trazer para nós. Existe um trabalhar, alguma coisa se move, acontece e é movida a partir dessa fé. Então, fé, transformação e ação. A ação já seria a vocação propriamente dita, convalidada. Essa transformação é a ideia de você exercitar os talentos e a fé é o dom. Então, a gente encaixa perfeitamente a nossa palestra aqui. Fé, transformação e ação. Dom, talentos e vocação. Vamos mais uma tipologia para ficar rico? Dom, talento e vocação também se enquadram perfeitamente no ser, no fazer e no ter. Veja que pessoas que descobriram sua vocação e se dedicam com amor e paixão ao que fazem, a consequência geralmente é de muito sucesso e prosperidade. Então, essa vocação já é propriamente dito o bem, o produto, o resultado do ser, do fazer para ter. Hoje aí fora muitas pessoas têm, mas não fizeram para ter. Então, consequentemente, não são ou não estão à altura daquilo que possuem.
não estão à altura daquilo que fazem ou do cargo que ocupam. Eu gosto muito de uma frase de um livro chamado Uma Mente Milionária, do Ekev, né? O T. Rav Ekev. Ele diz assim: você se torna aquilo que a sua vida financeira se torna. Quer dizer, você cresce à medida que as suas finanças crescem. Então tem que ser algo compatível e tem que ter um equilíbrio. Eu não posso crescer só no ter se eu não sou. Você é exatamente o resultado daquilo que você faz. E você tem exatamente aquilo que você é. Então, aquilo que você tem que ser o reflexo perfeito do que você faz, e tem porque faz bem feito, com profissionalismo, com amor e paixão, e aquilo que você tem que ser o reflexo daquilo que você é, no seu âmago. E aí eu já vou para mais um versículo bíblico para ficar fácil a nossa reflexão, tá bom? Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Observe, ele usa duas palavras que parecem ser até redundantes, que significam a mesma coisa se você pegar no dicionário. Dádiva e dom dá a mesma conotação. Mas eu vou explicar uma coisa dentro desse versículo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Lembra o que aconteceu lá em Mateus 24? Você lê a parábola, alguns receberam 2, outros 5, outros 10, e todos eles trabalharam com as suas habilidades. Multiplicaram as ferramentas que Deus deu a eles. Quer dizer, eles foram pessoas muito úteis e produziram muito conhecimento, produziram muito trabalho, muita coisa para contribuir. E aí tem gente que vem para esse mundo e não quer contribuir. Existe um dito que eu gosto muito: Deus serve os homens, mas não é servo deles. E o outro dito que diz assim: quem não está disposto a servir nessa vida, não serve para viver. Isso é uma lição muito profunda nesse assunto de dons, talentos e vocação. E aí nós já fechamos a nossa reflexão dizendo o seguinte: nós temos vários versículos bíblicos que poderiam respaldar tudo que a gente está falando. Eu vou usar mais um. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios 1, 26, olha o que diz. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Isso aqui me chamou a atenção. Aqui está dizendo o seguinte, que principalmente para a vocação do evangelho, para a vocação de trabalhar dons espirituais. E aí eu entendo dons espirituais assim: amar o próximo, fazer caridade, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas com palavras boas, demonstrar preocupação com a saúde psíquica, emocional e espiritual das pessoas. E isso eu sinto na pele todos os dias, porque eu me envolvi tanto com o meu ministério do ensino bíblico, tanto quanto o ministério de terapeuta holístico, e a gente passa a entender e até perceber e até internalizar as dores humanas e entender por que tantas dores humanas e tanto sofrimento. E nesse versículo o que me chamou a atenção é que diz que não são muitos os sábios segundo a carne e nem muitos os poderosos. Quer dizer, pessoas que têm status, muitas vezes têm riquezas, são pessoas até famosas aí fora, elas dificilmente vão ter atenção com aqueles que estão sofrendo ao seu redor, porque elas inclusive já têm a sua porção nesse mundo. E algumas pessoas elas se vislumbram com bens, com conquistas, com status, com nome, e dificilmente elas vão entender que Deus também tem um chamado peculiar para cada um de nós, o chamado do amor ao próximo, o chamado de seguir as pegadas desse grande mestre que foi Jesus. Eu costumo reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Messias, Ele é ungido, mas eu também reconheço que outros líderes, outras pessoas ilustres que pisaram nessa terra trouxeram muitas coisas boas, bons ensinamentos, tá? Bons princípios. Todo aquele que pisou essa terra e que desejou o bem, e que fez o bem, que fez boas obras, isso será contado com certeza no dia que nós vamos nos apresentar diante do Todo-Poderoso. Muitas pessoas vieram e deram contribuições significativas para a humanidade. Eu me inquieto muito na minha alma pensando: o que eu posso fazer para melhorar a minha casa? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos? O que eu posso fazer para melhorar o meu país, a minha cidade? Que trabalho eu posso desenvolver? Então essa inquietação, ela é uma inquietação do dom, do talento e da vocação. Mas na maioria das vezes, o que nós fazemos? Quando somos inquietos acerca da consciência ou de uma cobrança até divina por algo que a gente sabe fazer e sabe fazer muito bem,
A gente esbarra nos medos, nos traumas, nos preconceitos e principalmente na arrogância e no egoísmo. E aí resolvemos não fazer nada. Parábola dos talentos, em Mateus 25, a partir do verso 14. Deus perguntou para ele. Vamos ler o que Deus perguntou? E disse-lhe o seu senhor: bem, está bom, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas chegando também o que recebera um talento, só um talento, ele disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, e que ceifas aonde não semeias, e ajuntas aonde não espalha. E atemorizado, olha aí, ó, o medo de fazer algo para Deus, o medo de tentar, o medo de arriscar, o medo de superar os próprios obstáculos e fazer algo importante para a humanidade. Observe. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu, né? Tirar-lhe-ei o talento e darei a outro que tem 10, pois qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que tiver, até o que tem, lhe será tirado. Então, tá aqui a resposta para muitas pessoas que se consideram fracassadas até hoje. Vença os seus medos, encare-os de frente, supere, quebre os hábitos, crie uma ruptura com algumas coisas na sua vida que estão te amarrando, seja emocional, financeira, espiritual, tá? Profissional. Dê um passo adiante, seja corajoso, acredite nos seus sonhos e saiba que você não usou nem metade da sua capacidade, em nenhum aspecto. Você usou metade da sua capacidade. Você tem muito ainda a contribuir. Por favor, não fique aí me olhando com essa cara de alguém que está derrotado, ou não fique aí procrastinando. Pense sobre isso, sobre essa aula, que vai ser uma série de aulas sobre os dons espirituais. Descubra o seu dom, exercite o seu talento e abrace uma vocação que vai mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Eu me chamo Moré Robson Batista e te espero aqui no próximo vídeo aula.